Olá, querida professora, queridos colegas. Eu me chamo Marlon Brasil, sou acadêmico da Uniaselv, do curso Licenciatura em História, e essa é minha socialização da prática pedagógica Desafios Contemporâneos. Minha tutora se chama Michele Machado, nossa grande professora do nosso curso de licenciatura. E a escola onde realizei a minha prática pedagógica se chama Escola Estadual Professor José Ribamar Pestana. É uma escola que se encontra no centro urbano de Santana, no estado do Amapá, no extremo norte do Brasil. Eu estive observando no dia 2 do 12 de dezembro de 2024. O local onde foi realizada a observação foram sala de aula, a biblioteca e o pátio. E logo na entrada a gente percebe que a escola é uma escola que dispõe de uma boa estrutura, um espaço bem amplo, bem confortável, acessível. Inclusive, eu tive relatos do diretor e de alguns professores de que a escola é referência em estrutura acessível para pessoas com deficiências físicas e também com deficiências cognitivas. A escola se dispõe de profissionais capacitados para receber esse tipo de pessoas, sem falar na estrutura que a escola apresenta, né? O que mais me chamou a atenção nas observações foi o caso da acessibilidade, onde todas as salas, sem exceções, possuem rampa de acesso para pessoas deficientes, professores capacitados. Inclusive, eu estive na sala de aula onde tinha um aluno com síndrome de Down e a professora especializada para trabalhar com aquela pessoa. Foi um momento muito satisfatório. Em contrapartida, existe uma dificuldade dentro da coordenação de dar uma resposta rápida e pronta no caso de ausência ou atraso de professores. Eu estive com uma professora de história que ela acabou se atrasando e isso resultou na ociosidade dos alunos, ficaram todos soltos pelos corredores, alunos de primeiro ano, mas que não tinham controle emocional de ficar em sala de aula e aguardar orientação. Todos se dispersaram e alguns acabavam se juntando e fazendo uso de jogos não educacionais, como baralho, dominó, até mesmo o seu dispositivo móvel, seu próprio telefone. E eu também tive a oportunidade de participar de um plantão pedagógico, entrega de notas, e um caso bem interessante que eu presenciei foi um caso de um professor que recusou-se a dar nota para um dos alunos. No caso, a entrega de notas era feita pelo próprio professor aos pais daqueles que eram de menor e para o próprio aluno quando o aluno é maior de idade. E um dos alunos era menor, mesmo assim havia recebido a nota de um professor e quando chegou no outro, ele recusou-se, que gerou em um ambiente nada confortável, conflitante entre o aluno e o próprio professor. Outra coisa que me chama muita atenção, que é um grande desafio que essa escola enfrenta, é a superlotação em sala de aula. O excesso de alunos com o excesso de alunos que dificulta a personalização do ensino, ele prejudica a qualidade do aprendizado, muita conversa, muitas pessoas falam ao mesmo tempo, tira a atenção de outras pessoas, tira o foco da aula. Além disso, o ambiente lotado ele pode gerar estresse maior para o professor, ter que estar se desgastando para falar um pouquinho mais alto, e isso acaba comprometendo a aprendizagem, o desempenho dos próprios alunos. Outra situação que eu vi que era bastante desafiador, que tem a ver com o nosso tema, é o espaço da cozinha. Apesar da escola se dispor de um espaço bem amplo, a cozinha ela é bem reduzida, o espaço é bem pequeno e resulta em muita quentura lá dentro. E houve até um caso, não vi, mas me foi relatado por um dos professores, que em certo momento algumas das funcionárias da cozinha acabou desmaiando pelo ambiente ser muito quente, muito
fechado, muito abafado, e ela acabou passando mal e desmaiando. Aí está a imagem de uma das salas superlotadas. A gente vê que a escola ela implementa tecnologias como o dia do cinema, é bastante legal a forma dinâmica e estratégica que os professores usam, mas dá para perceber que é uma sala superlotada. Então, apesar da superlotação ser algo gritante, mas o principal desafio que eu identifiquei foi o uso excessivo de tecnologia, que o problema vem a ser que eles são usados, mas não para fins educativos, que resulta distração, diminuição da participação nas atividades propostas pelos professores. E as consequências são dificuldade de manter a atenção dos alunos, a redução da eficácia das atividades pedagógicas, a maior desorganização e dispersão durante as aulas. Então, o texto dissertativo que eu formulei, ele vai trabalhar como título Desafios Contemporâneos no Ambiente Escolar, o uso de novas tecnologias. O desafio escolhido foi uso excessivo de aparelhos eletrônicos sem fim pedagógicos. A fundamentação está em Stanislavski, Vânia Moreira, Tecnologias e Ensino Presencial e à Distância. Publicado, eu tenho em minha biblioteca esse livro, acessei ele ontem, dia 2 de 2024. A proposta de solução é a seguinte: implementação de programas de conscientização sobre o uso responsável das tecnologias, aliado à formação contínua para os professores sobre metodologias ativas que integrem o uso de tecnologia no ensino, projetos interdisciplinares que utilizem celulares e outros dispositivos como ferramenta de pesquisa e produção de conteúdo que podem transformar a tecnologia em uma aliada do aprendizado. O problema é que hoje o uso do celular, o uso do dispositivo móvel está causando problemas no aprendizado e problemas para o professor ministrar sua aula. E a ideia a proposta de solução é implementar projetos para transformar de inimiga a tecnologia em uma aliada dos alunos. Então, essa experiência, ela destacou a relevância de estratégias. O professor precisa ser estratégico, o professor precisa ser criativo, o professor precisa ser dinâmico para integrar tecnologias novas de forma produtiva, transformando em aliadas no processo educativo. A observação da dinâmica, de metodologia, de grupos e das intenções entre alunos e professores evidenciou a necessidade de desenvolver metodologias que engajem e motivem os estudantes, respeitando suas individualidades e promovendo um ambiente de aprendizado inclusivo. A capacitação contínua dos professores e a criação de políticas claras sobre o uso da tecnologia em sala de aula são fundamentais para enfrentar esse desafio. Em resumo, as atividades realizadas na disciplina da prática pedagógica foram essenciais para o desenvolvimento de uma visão clara, reflexiva e crítica sobre o papel do educador. Foi o que me levou a pensar que para ser um bom professor é necessário ser um eterno aprendiz, um eterno aluno. Aqui, dessa forma, eu concluo a minha prática pedagógica. Muito boa tarde e muito obrigado pela atenção.